Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Amados, hoje, para a honra e glória do nosso Pai, iniciaremos a leitura do 56º dia com o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29, ao capítulo 18, versículo 30, Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24, ao capítulo 8, versículo 10. Livro de Salmos, capítulo 41, versículos 1 ao 13. E Provérbios, capítulo 10, versículos 15 ao 16. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção nesse estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas graças derramadas sobre a nossa vida. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos pecadores errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Pai, te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção desse estudo, para que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29, ao capítulo 18, versículo 30. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina com vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso, solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai é que fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, a seus filhos e aos filhos de Israel, e diga-lhes: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda do encontro, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do seu povo. Isto é assim para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda do encontro, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios a demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas congregações. Diga-lhes também: qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício,
e não o trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrinar entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda a carne é o sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Tudo que comer será eliminado. Qualquer pessoa, natural da terra ou estrangeira, que comer carne de um animal que morre por si ou que é dilacerado por feras, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Depois estará pura, mas, se não lavar a roupa nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem faça como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo o estatuto desse povo. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por ele viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a própria mãe. Ela é a sua mãe, não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe nascida de casa ou fora de casa. Não tenham relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é a sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu irmão. Ela é parenta do seu pai. Não tenha relações com a irmã da sua mãe, pois ela é parenta da sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher ou com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela, nem com a filha da filha dela. São parentes, é perversidade. E não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne viral dela. Nem tenha relações com a outra enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação.
Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou. Eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores desta terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24, ao capítulo 8, versículo 10. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiró e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espíritos imundos, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela viu e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiró e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldades. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: Tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse:
Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe recomendaram: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e, dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Livro de Salmos, capítulo 41, versículo 1 ao 13. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse: compadece-te de mim, Senhor. Será a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu de cama, e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto, saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículos 15 e 16. Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. Irmãos amados, então aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura bíblica e eu estou muito feliz de ter você conosco. Amanhã daremos sequência nos livros de Levítico, Marcos, Salmos e Provérbios. Se você perdeu algum capítulo, vai lá na playlist aqui no canal que nós teremos todos os episódios por ordem cronológica. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.